Olá, tudo bem? Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja a inundar o teu coração. Que bom, estamos juntos mais uma vez. Eu gostaria de refletir com você sobre um tema: na escola da vida com Jesus. Queridos, há muitos séculos passados, o Senhor Jesus veio ao mundo e escolheu alguns homens para estar com ele. Homens que hoje nós dizemos que eram discípulos do Senhor Jesus, mas homens que viveram uma realidade com Jesus. Homens que presenciaram milagres e maravilhas realizadas por Jesus. Homens que foram obedientes a Jesus. Homens que foram ensinados por Jesus. Mas esses homens foram proibidos de falar a respeito do que Jesus realizou aqui na terra. Aqueles homens foram proibidos de falar o que Jesus era verdadeiramente, o próprio Deus. Mas aqueles homens se recusaram a essa proibição. E eles disseram: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Ah, que expressão de fé! Hoje não pode ser diferente. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos, porque na verdade o Senhor Jesus continua atuante, continua vivo, Ele é real. E para seguir a Jesus é necessário sacrificar o nosso eu, com nossas ambições, com os nossos desejos, e glorificar Ele, e exaltar a Ele, e louvar a Ele. A escola da vida com Jesus, nós aprendemos a fazer escolhas sérias, como aqueles homens que andaram com Ele. O sentimento de fé alojado no coração de cada discípulo é o mesmo sentimento que deve estar alojado ao nosso coração. A fé que fez brotar confiança naqueles discípulos no Senhor Jesus é a mesma fé que deve fazer brotar essa confiança nele hoje, no século 21. Aqueles homens entendiam o significado da vida, que era fazer escolhas que agradassem a Deus. E hoje não é diferente. O maior significado da vida é nós fazermos escolhas que venham a agradar a Deus. Nós precisamos enxergar além de tudo isso que vemos. Nós precisamos enxergar a beleza, a grandeza das coisas celestiais, das coisas que Deus tem para cada um de nós. Jesus ensinou aqueles homens o poder espiritual que só acontece em uma relação pessoal com Deus. Porque Jesus viveu isso. Jesus tinha uma relação pessoal com o Pai. E hoje nós somos desafiados a viver essa realidade. Isto é fé. Isto é o que nos conduz a ter o melhor dessa terra. Deus deseja que sejamos sempre a lembrar essa verdade espiritual, todos os dias e em cada momento. Portanto, não podemos deixar de falar das coisas que aprendemos com Jesus, das coisas que vimos através das Escrituras Jesus realizar. Então, por que não seguir nessa escola da vida com Jesus e alcançar patamares altos, mas patamares que ninguém pode alcançar sem a ajuda dele? Porque o próprio Jesus nos diz em suas palavras: sem mim nada podeis fazer. Portanto, nós precisamos refletir. O nosso ser inteiro deve ser instrumento em suas mãos. Devemos estar em Jesus. Devemos permanecer em Jesus. Devemos ser edificados em Jesus.
devemos viver a mesma realidade que os discípulos lá no passado viveram, dia após dia com Jesus, mas que assim nós vamos crescer no conhecimento do Deus Todo-Poderoso e vamos ter o melhor dessa terra, na escola da vida com Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, como temos tanto que aprender, mas aprender de Ti, sermos aperfeiçoados por Ti, nos ajuda nesse desafio no nosso cotidiano. Pois assim oramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor vos abençoe.